A Bíblia diz que todas as vezes que comeis esse pão, bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Relembrar a morte de Jesus é relembrar que nós éramos um projeto falido. A Bíblia nos classifica e diz que nós éramos filhos da ira. Nós estamos debaixo de uma condenação. E pensar que a morte do Filho de Deus nos trouxe esperança. Deus nos tirou do cativeiro. Estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Não importa o que fizéssemos, não haveria nenhuma possibilidade de salvação para nós. Ou Deus intervia, ou nós estaríamos eternamente perdidos. Bendito seja Deus, que há 2000 anos atrás, o Filho de Deus veio ao mundo, assumiu o teu lugar, foi para aquela cruz, morreu de maneira substitutiva, pagou o preço do nosso pecado, e hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, lembrando, Ele morreu por mim, Ele pagou o meu preço, Ele assumiu a minha culpa, Ele foi no meu lugar para que eu pudesse ter vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele sofreu, chorou para que hoje nós pudéssemos sorrir. Ele assumiu o nosso lugar. Por isso Ele brada lá da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele provou a essência do juízo de Deus. Paulo explica e diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não experimentou o pecado. Ele manifestou como o pecado. E Deus puniu o pecado. Jesus ele foi punido na cruz, assumindo o meu e o nosso lugar. O juízo de Deus veio sobre ele. E é por isso que hoje nós podemos olhar para o pão, olhar para o cálice e relembrar: o corpo dele foi partido por nós, o sangue dele foi derramado por nós. E é por isso que hoje nós podemos ter vida e vida em abundância. Mas qual é o maior desespero do meu coração pastoral? É que o mundo não se importa com isso. Os corações, essa mensagem já não cai dentro dos seus corações. As pessoas hoje não estão preocupadas com a eternidade. As pessoas já não se importam mais com essas coisas. Caiu dentro de uma religiosidade, caiu dentro de uma rotina. Há tantas pessoas que já pregaram, que falaram: Jesus vem, Jesus nunca vem. E por isso muitas pessoas hoje já não caminham, já não comungam com Deus, ou vivem uma vida relapsa, uma vida mais ou menos. Eu sempre desafio a igreja a dizer: amados, escuta, talvez seja forte que você vai ouvir, mas é loucura, é tolice nós que conhecemos a palavra, colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos, sem a certeza de salvação. Porque se os seus olhos abrirem na eternidade sem certeza de salvação, quão terrível será para qualquer um de nós. Hoje nós temos chance. Hoje nós temos a oportunidade. Cada culto para mim é o desafio de relembrar: Jesus pagou um preço por mim. Eu tenho que valorizar a minha salvação. Eu tenho que valorizar a minha caminhada. Não pode ter sido em vão que Jesus morreu por mim. Não pode ter sido em vão o sacrifício da cruz do Calvário. E a grande lição que fica para nós é: irmãos, não importa quem está vivendo de vida relapsa, não importa quem não está dando valor à cruz, eu preciso valorizar a cruz. Eu preciso entender o valor de tudo isso. Nosso desejo, a nossa vontade, irmãos, é ganharmos a Espanha para Jesus, é ganharmos a Europa para Jesus. Mas, se todavia, pastores, não conseguirmos ganhar, pelo menos a nossa alma, a nossa família tem que estar lá. Esse é o mínimo que nós devemos fazer. Incansavelmente haveremos de trabalhar, de pregar, anunciar, proclamarmos. Porém, a decisão é individual. Cada pessoa, ela toma a sua decisão de receber Jesus ou de rejeitar Jesus. Eu queria, antes de nós meditarmos na palavra, que você, assentado mesmo, feche os seus olhos, e nós tivéssemos um tempo de oração.
Pastor Zaqueu, ele falou que Deus procura verdadeiros adoradores. E é exatamente isso que Deus está a procurar, irmãos. Adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Não é a capa, não é o que é externo, é aquilo que está lá dentro. É o Deus que esquadrinha, é o Deus que sonda. É o Deus que tira o raio-x da nossa vida, que enxerga o que os olhos humanos não podem ver. É com esse culto que nós vamos prestar a nossa adoração ao Senhor. Tu és o Deus que nos sonda. Tu és o Deus que nos conhece. Sabe tudo sobre nós. Tu conheces o nosso sentar, o nosso levantar. Sem que haja palavra na nossa boca, tu conheces cada uma delas. Tu conheces os nossos pensamentos, Deus. Tu conheces os nossos planos, os propósitos, nossas motivações. Senhor, e aqui estamos na tua casa, Senhor, para tributar culto ao Senhor, para participar da mesa do Senhor, ó Deus. Ó Senhor, nós queremos clamar pela nossa vida, pela nossa família. Deus, tem misericórdia de nós. Não nos deixa nos perder. Não nos deixa, Senhor, o nosso coração se esfriar, se desviar. Não nos permita, Senhor, que sejamos engolidos pelas coisas do mundo. Ó Senhor, que não sejamos enganados pelo nosso próprio erro. Espírito Santo, vem, desperta o nosso coração, reanima a nossa alma, desperta, Deus, o nosso ser, para enxergarmos quão sério é o momento em que pela qual vivemos. Senhor, eu oro, Deus, por aqueles que estão enfraquecidos. Eu oro por aqueles que estão desviados, afastados, Senhor, do teu caminho. Ó Deus, alcança eles com misericórdia. Amém. Que seja hoje, Deus, o tempo da misericórdia. Deus, tenha misericórdia, Deus, daqueles que têm abandonado os teus caminhos, daqueles que não têm se importado com a fé. Obrigada. Deus, dai-nos, ó Deus, essa cidade para ti. Dai-nos essa nação para ti, Senhor. Ó Deus, quantos homens, Senhor, que foram usados por ti, Deus, que tocaram nessa Europa. Ó Deus, e na nossa geração nós nos disponibilizamos, nos colocamos diante do teu altar e dizemos, Deus, eis-nos aqui. Usa-nos, Deus, nessa geração. Senhor, usa os nossos lábios, nossas atitudes, nossa maneira de ser. Usa-nos, ó Senhor. Senhor, arranca essa geração do cativeiro, das trevas, do pecado. Apaga no teu nome, Jesus, para quebrar os grilhões, as cadeias. Eu oro, Deus, pelo pastor Sebastião, pelo inimigo, Deus, tem batalhado, tem pregado a tua palavra, tem mantido aquele templo ali aberto, Deus. Tu sabes quão difícil tem sido para nós, Senhor, mantermos as portas abertas. Mas é na fé de vidas que serão convertidas, alcançadas no teu evangelho. E queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, usa a tua igreja. Oh Senhor, anima o nosso coração, traga o fogo para nos aquecer, Deus, para continuar, para não pararmos, para prosseguirmos, Deus. Oh Senhor, abre os olhos dessa geração, que essa geração possa enxergar, Senhor, o estado de perdição que eles estão vivendo. Senhor, que a tua igreja possa enxergar o risco em que pela qual nós corremos, Deus, se não atentarmos para essa tão grande salvação. Desperta-nos, ó Deus. É o meu clamor, é a minha oração nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, glória de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir, Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Poderia sentar.
O Evangelho é a revelação das boas novas de Deus para os homens. Mateus, o publicano, o Levi, aquele que largou tudo para seguir Jesus, Deus usou ele para que ele fosse um dos escritores dos Evangelhos. E Mateus, ele narra, não uma biografia, mas eventos que o Espírito Santo direcionou que seria para a nossa edificação, porque João disse que se tudo o que Jesus fez fosse escrito, não teria livros que caberiam. Então, alguns pontos importantes da vida, do ministério de Jesus, foi que os apóstolos narraram, não porque escolheram, mas porque o Espírito Santo os direcionou para isso. E esse texto que eu quero meditar com os irmãos nos mostra tanto nuances, de detalhes, de ensino, de doutrina para nós, e que eu quero me ater para que possamos extrair o máximo que Deus tem para ministrar ao nosso coração. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus, ele é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Jesus, ele é a grande lição do homem perfeito. Adão foi o homem que foi criado perfeito, sem pecado, mas falhou, pecou, desobedeceu. Ele não suportou a tentação. Uma vez tentado, cedeu ao pecado. Paulo diz que Jesus, ele é o último Adão. Jesus, ele veio exatamente para resgatar-nos, para nos tirar do opróbrio, do pecado, da escravidão. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus viveu o que Adão não viveu. Jesus viveu exatamente a dependência do Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito. Só tem um segredo, irmãos, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Pastor Sebastião leva aqui que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amados, essa doutrina não pode ser rasgada, não pode ser esquecida, não pode ser considerada antiquada. Eu fico preocupado com uma nova teologia que inventa meios de chegar ao céu que a Bíblia não autoriza, que não diz. Eu sempre admito, queridos, o céu é de Deus, então as regras são dele. Quem coloca a regra é o dono. E se ele diz que sem santificação ninguém entra, quem sou eu como pastor? Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo. Ninguém pode mudar essa regra. Sem santificação ninguém entra no céu. Santificar é o ato de separar. Se não nos separarmos do mundo, se não nos separarmos do pecado, se não nos separarmos das coisas que desagradam ao Senhor, não entra no céu. Infelizmente, algumas pessoas dizem: eu só quero coração, pastor. É só coração. Não importa. Deus é amor, Deus é bondade. Você pode viver. Deus te chamou para ser feliz. Aonde está isso na Bíblia? Deus me chamou para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. E a Bíblia está dizendo: Jesus, ele foi levado pelo Espírito. Hoje as pessoas estão sendo guiadas pelo seu coração, são guiadas pela sua mente, pelo achismo, a doutrina do achismo. Eu acho que é isso, eu acho que tem que ser assim. E pauta a sua vida com permissividade que a Bíblia não apresenta. Queridos, no céu não entra pecado. Não, nem pecadinho, nem pecadão. No céu não há espaço para obras carnais. Não. No céu vai entrar aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas a seguir é o quê? Claro, não dá tempo de nós olharmos todo o contexto. Mas o contexto aqui é um ápice do ministério de Jesus.
É o divisor do tempo em que pela qual Jesus viveu no anonimato e o início do seu ministério. Porque os versículos anteriores, a partir do verso 13 do capítulo 3, está falando de Jesus quando ele foi batizar, se ele encontra com João. Esse é o ponto alto do ministério de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus ele chega ali, ele entra na fila dos pecadores, ele se identifica com todos os homens. Ele vai entrar no Jordão. E João aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse Cordeiro de Deus, ele entra nas águas barrentas do Jordão. João diz: como assim? Tu vem a mim? Eu queria que você batizado contigo, vens a mim. E Jesus disse: faça isso para que se cumpra a justiça. Jesus ele é batizado nas águas ali. Ele se humilha, ele se identifica com nós. Ele se identifica com todos os pecadores. Ele não se importa de se identificar com um de nós. Escuta, o que importa é a essência, é o que está dentro de nós. E não é como os homens nos veem. Porque na fila, quando homens olhavam, Jesus estava igual a todos. Mas, quando ele sai das águas, a Bíblia está dizendo aqui que quando ele saiu das águas, versículo 16 do capítulo 3, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e dizia: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O céu se rasga, a voz do céu ecoa, eclode, para que todos ouçam: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas escuta, irmãos, essa introdução é importante para nós entendermos. Esse é o momento a seguir. A voz está clamando, o Pai está dizendo: este é o meu filho amado, eu tenho prazer, eu amo ele. Ele é amado meu. Mas o que está dizendo a seguir? A essa voz ser pronunciada nos altos céus, após Jesus ser declarado como filho amado. Pastor, quando Deus está dizendo assim: em quem eu me comprazo, ele a seguir é levado para onde? Para uma mansão? Para uma festa? Para um churrasco? Não! Para o deserto. O que nós aprendemos, irmãos? O fato de sermos amados por Deus não significa que vamos viver da face aqui na terra. O fato de nós sermos amados por Deus não significa dizer que vamos ter prosperidade e ter uma vida de bonança, que tudo vai ser fácil, não. Passamos tempo de lágrimas, quantas vezes que faço o meu percurso ao meu trabalho, com lágrimas rolando, sem entender o sentido de certas coisas, sem entender o porquê de muitas coisas. Deus não trará todas as respostas que nós queremos. Deus não responderá todos os questionamentos nossos. O que nós temos que ter certeza: Ele me ama, independente do que aconteça. Eu sou amado. Mas pastor, peraí, as coisas estão desabando, estão despencando. O senhor não consegue alcançar o que quer. Eu sou amado porque eu sei que quando eu fechar meus olhos, eu tenho uma mansão celestial que me aguarda. A casa do meu pai é muito morada. A nossa morada já está preparada lá. Jesus ele podia ir para o deserto, mas ele sabia. Quando ele diz em João 17: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele sabia quem ele era. E essa glória estava guardando ele. Amados, vocês estão levados para o deserto. Se Deus nos faz ir para o deserto, devemos acalmar o nosso coração. É muito melhor estar no deserto guiado pelo Espírito Santo do que estar lá na Babilônia com Satanás. Do que lá no tempo de Herodes. É melhor estar lá no deserto com fome do que participar de qualquer banquete do mundo fora da presença de Deus. Deserto não é para nos matar, não é para nos destruir, é para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Mas tem uma questão: Deus nos leva para o deserto não é para murmurar, não é para reclamar, não é para ficarmos ali desonrando o Senhor, mas é reconhecendo: eu não sei quanto tempo vai durar o deserto, eu não sei quanto tempo as coisas vão demorar para acontecer, mas eu tenho certeza: tudo tem prazo de validade. O tempo de choro, o tempo de luta, o tempo de prova, isso vai terminar um dia.
cadeias comunistas. E ele teve que assistir o seu filho com 5 anos de idade. Durante o período que ele ficou preso, o governo liberou ele da prisão. Com 9 anos ele saiu. Liberdade provisória. Nesse período a sua esposa engravidou, mas ele voltou para a cadeia de novo. E ele ficou ali aquele tempo inteiro. Ele não conheceu o filho quando nasceu. E um dia ele estava lá, no dia da visita que a sua esposa iria levar o seu filho para visitá-lo. E ele estava ali, cadavérico, anêmico. E ele dizia: Deus, durante todo esse tempo, eu não tive e não encontrei nenhuma razão para negar o teu nome. Existe um livro chamado Cristo em Cadeias Comunistas, torturado por amor a Cristo, que eu te aconselho você a ler esse livro, porque esse pastor vai narrar no dia a dia dele como ele viveu durante 14 anos, recebendo lavagem cerebral, sendo torturado, sofrendo agruras e mais agruras por causa do nome de Jesus. E esse pastor, nesse dia, ele diz: Senhor, nesses 14 anos eu não tenho motivo para negar o teu nome. E sabe o que acontece? Um guarda tomado pelo poder maligno, quando a sua criança chega perto dele, ele agarra aquela criança de 5 anos de idade e tira para Richard e diz: se você nunca teve motivo, eu vou te dar um motivo agora para você negar o teu Jesus. E ele pega um alicate e diz: se você não negar o teu Jesus, eu vou arrancar o pelo do seu filho de cada vez, vou matá-lo na sua frente. Aquele homem cai de joelhos e diz: Deus, tu sabes que isso eu não suporto, isso não dá para suportar. E aquela criança, ela olha para o seu pai e diz: pai, não nega Jesus. Eles podem matar o meu corpinho, papai, mas a gente se encontra lá no céu. A gente se encontra lá. A gente se encontra lá. Infelizmente, aquele homem mata o filho de Israel, mas ele não nega Jesus. Ele sai da prisão, vai testemunhar acerca do amor de Deus. Entenda, este é meu filho amado em quem me comprazo, mas não significa que não teremos deserto na vida. Sim, deserto onde choramos, onde lamentamos, onde passamos escassez. Mas a glória de tudo isso é que nós temos a presença do Espírito Santo conosco, irmãos. O Espírito Santo, ele está conosco para nos consolar, nos confortar, para nos ajudar num tempo difícil da vida, nessa cruz, nos momentos mais terríveis. Ele está presente conosco. E o texto diz que Jesus foi levado para o deserto. A parte B do versículo diz: para ser tentado pelo diabo. Nós temos um inimigo. Inimigo esse que não tem pena, não tem dó, não tem misericórdia. Mas uma coisa eu preciso entender: eu não posso subestimar o inimigo, eu não posso subestimar os seus artistas. Mas uma coisa eu tenho que ter convicção: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo, ele tem o seu poder, mas seu poder está limitado, está dentro do cabresto. Ele não pode ultrapassar. Se eu estiver debaixo da comunhão do Senhor, se eu estiver debaixo da cobertura de Cristo, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Jesus disse que ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. O inimigo não pode nos tocar, porque nós estamos guardados do Senhor. Estamos guardados nele. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando eu estou como igreja de Deus, resguardado no Senhor, há uma limitação do poder e dos ardis do inimigo. A Bíblia está dizendo que o filho amado é colocado num confronto frente a frente com o inimigo. Agora, há algo importante que entendemos aqui. Lucas diz que Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade. E eu pergunto, irmãos, durante esses 30 anos, onde estava Jesus? Doutor Talamana. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas.
durante esses 30 anos de anonimato de Jesus, ele esteve guardado, protegido, escondido em Deus. É importante nós entendermos: Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Satanás não é onisciente, ele não é onipresente e nem tampouco onipotente. Ele tem limite, limite do seu conhecimento. É interessante que Herodes matou as crianças de Belém. Ele não achou Jesus. Não achou. Sabe por quê? Porque quando nós estamos debaixo da asas do onipotente, ninguém nos acha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe por que o inimigo não destrói a tua família, a tua vida? Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está guardado, você está protegido debaixo da mão do Senhor. Sim, há um silêncio entre os 12 e os 30 anos de Jesus. E por que o inimigo não atacou naquele período? Estava guardado, estava protegido, resguardado debaixo do Senhor. Sim, mas aqui, no texto que acabamos de ler, inicia a batalha. Começa-se uma guerra. Sim, uma guerra ferrenha onde Satanás, o próprio Satanás, vai tentar o Senhor Jesus. Não é demônio, não somos espírito maligno, não. É o próprio Satanás que vai fazer o frontal. Assim como ele fez com Adão, assim como ele foi lá para derrubar Adão no Éden, ele vai ao deserto. Porém, todavia, o que enxergamos? Adão, ele foi tentado ontem no paraíso, em um lugar perfeito, sem pecado, onde ele tinha de tudo. Jesus foi tentado no deserto, onde lá não tinha nada. Não é o lugar, irmãos, é a postura do coração. Não é quanto nós temos, mas é quanto nós somos. Porque às vezes nós colocamos: olha, eu caí, eu errei, por causa disso, por causa daquilo. Não, erramos e pecamos, irmão, porque não estamos em submissão a Deus, porque não estamos em conexão com o Espírito. Porque Jesus teria todos os motivos ali, porque estava no deserto. Adão teria todos os motivos para não errar, mas ele errou. Então não é o lugar, é a posição do coração, é a maneira como nós nos posturamos, é a maneira como nós colocamos a nossa vida diante de Deus e diante do mundo. Eu aprendo com a palavra que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus nos enxerga, Deus nos vê, Deus assiste às nossas batalhas, e Deus não é injusto. Sabe o que diz a palavra? Paulo lhe disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo escreve para a igreja de Corinto, alentando aquela igreja, dizendo da seguinte forma: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. O que significa isso, igreja? Significa que todas as vezes que falhamos, que caímos, não é porque Deus falhou, foi porque nós falhamos. Porque toda tentação tem um livramento da parte de Deus, tem uma porta de escape, tem um meio de nós fugirmos disso. Mas, todavia, quando nós não dependemos do Senhor, quando nós não estamos conectados com Deus, corremos o risco sério de sucumbirmos à fé, sucumbirmos no pecado. Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Verso 2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. 40 dias, jejum, oração. Ele estava em estado de preparação, dedicação. Ele renunciou, ele entregou-se em sacrifício. Moisés e Elias viveram uma experiência parecida dessa com Jesus. Durante 40 dias Moisés esteve ali no monte com Deus.
E Jesus agora, depois de 40 dias, sem comer, sem beber, a Bíblia está dizendo aqui que Satanás então se manifesta. Verso 3: então o tentador aproximou-se dele. 40 dias depois, quando ele teve fome, o tentador se aproxima. Qual é a lição que fica para nós, irmãos? Há um inimigo que fica à nossa espreita. Ele não é onisciente. Ele nos estuda. Ele olha quais são os nossos pontos de fragilidade. Ele observa nossas ações, atitude, comportamento. E essa é a leitura que ele faz. Qual é a leitura que o inimigo percebeu em Jesus? Tem 40 dias que ele não come. E daí ele come. É em cima dessa leitura que ele se aproxima. O inimigo, ele percebe as nossas fragilidades, a maneira como nós nos posturamos, a maneira como nós nos comportamos. O diabo aqui é chamado de tentador. Escuta, ele não tem o poder de fazer você pecar. Ele pode te tentar, ele pode te induzir, ele pode te enganar, mas a escolha de pecar é nossa. Ninguém pode dizer: o diabo me fez pecar. Não. O diabo te tentou, mas a sua decisão é que te levou ao pecado. Jesus tinha diante de si uma necessidade fisiológica normal. Ele teve fome, mas o inimigo, ele chega de maneira completamente agressiva. E se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, qual o primeiro golpe que o inimigo procura dar? Crise de identidade, gerando um fator dúvida. Você é isso mesmo? Afinal de contas, não foi isso que foi dito lá no batismo? Este é o meu filho amado que veio no braço. E qual é a tentação? Qual é o meio que o inimigo chega? Se você é filho de Deus. Quantos crentes têm dúvida acerca da sua salvação? Será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Será que o céu é para mim? Será que o Espírito Santo, ele habita em mim? Entenda, amados. A ação do inimigo é proporcionar dúvida no nosso coração. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que se eu crer na palavra, viver a palavra, eu vou alcançar o céu? O inimigo, ele quer causar no coração dos homens a dúvida. Quando ele diz para Eva: é assim que Deus disse, de todas as árvores vocês não podem comer. Foi que Deus disse para vocês. Eva diz: olha, de toda árvore nós podemos comer, mas essa nós não podemos nem tocar. Mas o primeiro fator que o inimigo quis causar foi a dúvida. Foi assim que Deus disse. Quando o inimigo vem atacar a Jesus, ele vai questionar: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Prova que você é filho de Deus. Usa seus poderes. Vai lá, mostra agora. Irmãos, quantos que deveriam ser filhos e querem provar que são filhos de Deus? Prosperar. Se eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. É possível. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que estar morando numa mansão. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo outro. E o inimigo vai gritando, vai dizendo: olha, se você é filho de Deus, manda, transforma, muda a sua situação. Você está com fome, então vai, faz uma padaria. Muda o seu estado de carência. O inimigo, ele quer assim, amados, que nós usemos os nossos dons, nossos talentos, para satisfazer as nossas próprias necessidades. Lembrando, Satanás, ele procura nos atingir exatamente nos nossos pontos fracos. Qual era o ponto fraco daquele momento? Jesus tinha fome. Como foi que Adão caiu? Tomando do fruto e comendo. Como Jesus venceu? Abstendo-se de comer.
A nossa vitória está, irmãos, na atitude, na maneira daquilo que nós decidimos. Adão, ele caiu comendo, pecando no paraíso. Jesus, em um deserto, ele decide que ele não vai comer. Decide jejuar. Decide que não vai usar da sua posição de filho de Deus para si próprio. Mas é tremendo pensar que o Senhor Jesus, no verso 4, ele vai responder a Satanás na altura. Ele dá um contragolpe que o inimigo nem esperava. Lembrando que não teve contra-ataque por Adão. Quando ele atingiu Eva caiu no primeiro round. O inimigo achou que seria tão simples assim. Ele articulou, todavia. A Bíblia diz no verso 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas toda palavra que procede da boca de Deus. O contragolpe está escrito, está na palavra. Jesus, ele falou por convicção. Eu não posso achar que Deus, ele está à minha mercê. Infelizmente, esse evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo, onde Deus vai satisfazer o homem em todas as suas necessidades, onde o homem é o ser mais importante do universo, nesse equívoco é que se estabelece essa primeira interpretação de Satanás. Se tu és filho de Deus, transforme pedras em pão. E quantas pessoas que estão tentando transformar pedras em pão? Quantas pessoas que estão tentando viver esse ilusório da prosperidade, de ter ou do possuir? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. O homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita Deus de glória! A quem nós vamos obedecer, irmãos? A Deus ou ao diabo? A Deus e a sua palavra, ou o diabo e as suas sugestões? O inimigo, ele é sugestivo, ele fica ali nos instigando. Jesus, ele venceu essa investida do maligno, se posicionando. O homem, ele vive, Glória a Deus, não só de glória, pão, mas ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Quando nós entendemos isso, não tira o sofrimento, irmãos, mas ameniza. O fato de Jesus dizer isso, tirou a fome dele? Não, a fome ficou ali. Mas é a convicção, é a postura. Amados, quando nós tomamos postura de santidade, de pureza, diante da tentação, diante das coisas que querem nos induzir ao pecado, não significa dizer que a partir de então nós, tem coral de anjo triunfando, tocando, não. Estamos na prova, estamos na luta do mesmo jeito, mas é a convicção. Eu agradeço a Deus. Eu não senti a tentação, eu não senti graça, eu não senti o reino das trevas. Diz a Bíblia no verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Agora, ardilosamente ele diz, porque está escrito. Sabe o que o diabo está dizendo? Eu também conheço a palavra, eu também sei o que está escrito. Então, tá bom, se eu fui contra-atacar uma palavra, então agora eu vou atacar com a palavra. Irmãos, aqui tem uma grande lição para nós. As horas se avançam, e se eu ficar só com esse toque, eu me dou por satisfeito. Mas escuta uma coisa: a arma que o inimigo vai usar agora contra Jesus é a palavra. Como assim, pastor? Sim. O inimigo, ele tenta desvirtuar a palavra, distorcer a palavra, para nos confundir. Qual tem sido a fonte de grandes heresias? A distorção da palavra. A maneira como a palavra é interpretada de maneira errada. O diabo tem usado vida pessoas
placas de moto. E esse engodo que hoje nós temos da igreja nova, através de uma revelação de um anjo, que foi lá falar com aquele jovem, que foi lá expressar, que foi lá externar. Então o inimigo é aquele que distorce a palavra, é aquele que ele procura confundir as pessoas com a palavra. O inimigo chega para Jesus e diz: se você é filho de Deus, você tem que se jogar daqui para baixo, porque está escrito. E ele diz: está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, eles vão te sustentar nas suas mãos, para que você não tropece nenhuma pedra. Ele está dizendo: olha, você pode pular, que não vai acontecer nada, está escrito. Sim, não está escrito, mas eu não posso andar segundo a sugestão do diabo, eu não posso andar segundo a luz do inimigo. Satanás, ele procura nos atingir de todos os meios e formas. Ele vai nos instigar a buscar o sobrenatural, o espetacular. Imagine que cena que seria Jesus pular inclinado no peito e os anjos descendo do céu pegando ele. Epa. Eu tenho que saber usar a palavra, eu tenho que vivenciar de maneira tal que eu não vou cair nas armadilhas de Satanás. Quantas armadilhas que o inimigo tem criado para os crentes, e os crentes têm tropeçado, caído, por não entender a revelação da palavra. Não tentarás ao Senhor teu Deus, não ponha o Senhor teu Deus em prova. Viva o simples, agrade a Deus o simples. Se Deus tiver que fazer, ele é Deus. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus. A minha confiança em Deus não pode ser abalada pelas propostas de Satanás. Eu não posso ser abalado por aquilo que ele tenta sugerir. Olha, Deus não te deu, Deus não fez, Deus não cumpriu, Deus não realizou. A convicção tem que estar dentro do meu coração. O verso 8, para encerrar, diz assim: o diabo ainda, que significa? Ele não desiste. Escuta, talvez você tenha aqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de crente, 20 anos de crente. Entenda, ele não desistiu nunca. Lembra? Ele derrubou Adão, estava na primeira bancada. Foi a primeira para Jesus, foi a segunda, e ele não vai embora, ele permanece. Isso significa, irmãos, a nossa guerra só vai terminar quando Jesus voltar. O nosso ringue, o nosso tatame só vai sair quando nós chegarmos no céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em guerra, nós estamos pelejando. Não podemos baixar a guarda. Quando nós baixamos a guarda, nós nos tornamos expostos. Quantos que caíram depois de anos de crente, anos de caminhada, e diz: não, já nesse canto, agora. Estou bem? Estou bem? Eu estou bem. É isso. O inimigo vem e derruba esse último ataque do inimigo. A Bíblia está dizendo aqui que o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa é a proposta. Se você olhar todo o Novo Testamento, e eu quero encerrar aqui, onde está na Bíblia, no Novo Testamento, que Deus promete para cada um de nós: prosperidade, riqueza, vida boa, vida fácil. Onde está isso no Novo Testamento, irmãos? Posse, conquista. Encontramos isso na Bíblia, no Novo Testamento? Escuta, essa é a advertência de Deus para mim e para você. Quem faz proposta de nos dar o reino do mundo e as glórias do reino do mundo, não é Deus, é Satanás. Nós devemos ter cuidado. Essa proposta de ter a glória do mundo, essa proposta de desfrutar dos reinos do mundo, não é proposta de Deus para nós. O nosso reino é eterno. Paulo diz: a minha pátria está no céu. Olha, a nossa pátria está no céu.
Ele tinha dinheiro, irmão, suficiente para construir cidades. Mas ele foi peregrino. A Bíblia diz que ele morou em tendas. Vamos ler o texto. Hebreus capítulo 11. Olha o que a palavra diz sobre esse homem rico, que poderia ter desfrutado de maneira tão maravilhosa, mas olha o que ele escolheu. Diz a Bíblia, no capítulo 11, versículo 8, da seguinte forma: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Partiu, sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Verso 10: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele não construiu cidade porque ele sabia: tem uma cidade lá em cima, que tem um arquiteto, que tem um construtor, e é lá que é a minha cidade. É para lá que eu vou. Verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe, se alegraram com elas, confessando que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Nós somos peregrinos, somos forasteiros sobre a terra. Então essa proposta dos reinos do mundo, essa proposta da glória do mundo, não é proposta de Deus para a gente. Isso é passageiro, irmãos. Agora o pior é a troca. O pior é que Satanás, ele diz: olha, vou te dar, mas para isso você tem que prostrar e agora. E aí que está a tragédia. É que as pessoas estão se prostrando diante do diabo. As pessoas estão se prostrando diante do reino das trevas, adorando Satanás, seja de maneira aberta, seja de maneira obscura, seja de maneira voluntária, ou seja de maneira involuntária, mas elas estão adorando Satanás, adorando o reino desse mundo e perdendo a salvação eterna. É por isso que Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa proposta do diabo é maligna, é proposta louca. Essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Mas a resposta de Jesus, irmãos, é fantástica, é fabulosa. Jesus, ele olha para Satanás e diz, verso 10: então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás. Sabe o que Jesus está dizendo? Chega, vai embora, não tem o que você está fazendo aqui, acabou, chega. Vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele prestará culto. Pode ir embora, porque não tem culto para você. O meu culto é focado, o meu culto é para Deus. Chega. Somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a Ele dará culto. Isso tem que estar resolvido aqui dentro, irmãos. O meu culto tem dono, tem lugar e tem alvo. O meu culto é para Deus. Ele não tem preço, é para Deus, é para Ele, somente para Ele. E então a Bíblia diz no verso 11: com isto, o diabo deixou Jesus, e eles que vieram anjos e o serviram. Acabou. Provisoriamente, momentaneamente, mas naquele dia encerrou. O diabo foi embora e os anjos vieram servir. Entendeu? Tem anjos de Deus enviados para servir a igreja. Hebreus 1,14 diz: por acaso não são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que não alcançaram a salvação? Nós não temos anjos da guarda, nós temos anjos enviados por Deus para nos servir, mediante a ordem de Deus, mediante a ordem do Senhor. Ele nos guarda e nos guia. E é isso que Deus enviou anjos para servirem a Jesus. Nós vamos vencer Satanás, nós vamos vencer o reino das trevas, irmãos, através do nosso posicionamento com a palavra de Deus. Nós vamos estar realizando a ceia e eu quero orar com você.
Senhor Deus e Pai, eu quero pela tua palavra que é bendita, pela tua palavra que é eterna, tua palavra que nos transforma, que nos muda. Ó Deus, dai-nos sabedoria para usar a tua palavra, Senhor. Não nos deixa sermos enganados pelo nosso inimigo, que tenta, Senhor, causar dúvida no nosso coração, que tenta distorcer a tua palavra para que nós nos afastemos de ti. Mas que a tua palavra de verdade absoluta, Senhor, seja o nosso guia, seja a lâmpada para os nossos pés, seja a luz para os nossos caminhos, seja a nossa bússola, Senhor, que nos conduz à verdade eterna do céu. Assim, Deus, nós te louvamos, te glorificamos, Deus, pelo teu Espírito que tem nos conduzido, que tem nos guiado, pela tua palavra que tem sido, Senhor, a nossa espada para batalhar contra o reino das trevas. Ó Deus, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou um pão e, havendo dado graça, disse: tomai e comei, pois este é meu corpo que é partido por vós. Semelhante modo, após haver ceado, ele também toma o cálice, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei o meu sangue que é derramado por vós. Nós vamos participar da ceia do Senhor, amados. Nós que estamos em comunhão com Cristo, toda vez que tocamos nesse pão, toda vez que tocamos nesse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E essa é a nossa alegria, o gozo do nosso coração é que hoje nós podemos aqui, com os homens, Senhor,